E aí, gente, irei iniciar isso aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre usando IA contra hackers, né? Quais são os algoritmos principais na detecção de malwares em Windows, pode ser usado também para Android, enfim, qualquer tipo de sistema de antivírus que quer detectar se um software, um executável é benigno ou maligno, né? Se é um malware ou um software comum. E a gente vai ver quais são os melhores algoritmos nesse tema. O paper principal que a gente vai usar é esse, que é uma survey, uma pesquisa. É um paper focado na pesquisa e no uso em vários artigos diferentes de técnicas para detectar vírus, né? A arquitetura padrão, a gente tem ali as bases de assinatura dos Portable Executables, né, que a gente chama de PI, e que são arquivos binários, né, em assembly, uma linguagem assembly, e a gente quer usar nesse banco de dados, tentar encontrar quais são os malwares e quais são os softwares benignos, né? Por exemplo, o Minecraft, por exemplo, o Steam são softwares benignos. Então a gente quer separar para benigno, e um malware tipo um Trojan ou os Zeus da vida é maligno, é um malware, né? A gente quer usar IA, que é muito usado para isso, para classificar os dois, né? Dado uns, sei lá, 50 mil softwares benignos e 50 mil malwares, ache qual que é o malware e qual que é o benigno de um novo banco de dados, né? Então os métodos mais usados, por exemplo, é o SVM, que é o Support Vector Machines, que é bem conhecido, J48, que é uma forma de Decision Tree, de árvore de decisão, né? Eu não vou explicar esse método com muitos detalhes hoje. Decision Tree em geral também, esses são os métodos mais usados, são Support Vector Machines, J48, que é um tipo de Decision Tree, e Decision Tree por si mesmo. Navy Base também é um dos mais usados. Você pode ver ali KNN, que é Kanish Neighbor, GA, que é Generative Adversarial Networks. Enfim, mas os principais, no caso o principal seria Support Vector Machines e Decision Tree, com um pouco de Navy Base, né? Lembrando que Navy Base é usado também para achar spam em e-mail, né? Tem outra server também que é importante, postado no MDPI, que é um jornal legal para assuntos na área de tecnologia, pelo menos. E eles listam quais são os melhores métodos no geral, né? De IA, né? No contexto de achar malwares, né? Então você quer achar, pode ser na nuvem, não importa, mas o seu antivírus ele quer achar malwares novos, malwares que não são conhecidos através do comportamento dele usando IA, né? Então o sistema aprendeu a reconhecer os padrões de malware, seja os padrões de rede do malware, seja os padrões na forma que o executável se comporta no código do assembly, enfim. Então o autoencoder tem a forma Convolution Neural Networks, que é bem conhecida, eu vou explicar com um pouco de detalhes. Convolutional Neural Networks com RNNs, né, que é redes neurais recorrentes. O mais conhecido, mais famoso é Deep Neural Networks, que a gente abrevia para RNN, GANs, RBM, que é Restricted Boltzmann Machine, e RBM com RNN, né, que é o Recurrent Neural Networks. Eu vou só explicar um pouco cada um. Então, o Deep Neural Networks é um padrão aí criado mais ou menos em 2008, relacionado a você ter várias camadas de rede para o aprendizado. Hoje, com o nível de memória e de capacidade de processamento que a gente tem, a gente consegue fazer isso com muitos detalhes. Tem até redes com centenas de milhares de camadas. Então a diferença é que você tem um número de camadas maior no seu aprendizado. Se você não sabe nada sobre inteligência artificial, por favor, veja os vídeos do canal sobre o tema. Os vídeos matemática é a playlist Matemática para Inteligência Artificial, que a gente fala com detalhes sobre isso, né? Convolutional Neural Networks, você tem ali o input, por exemplo, ali o braço do robô. Você quer pegar essa parte do input, que é no caso o braço do robô, e segregar ela em diferentes camadas convolucionais, né? Então é meio que como se cada camada
o braço do robô, o braço direito do robô, as pernas, a cabeça. Você pega cada partinha do robô individualmente, como uma imagem, e você categoriza como se fosse um dominó, que vai se no final, né? Como se tivesse cada camada vai ser uma parte característica das características da imagem do robô, né? Em pixels, né? Então, no caso, se fosse reconhecimento facial, seria o olho da pessoa, o nariz. E você coleta todos esses dados de uma forma bem pequena, né? Em pixels. E você depois junta todas as partes que compõem a foto, a imagem. No caso aqui é o malware. Então, você pega todas as características do seu banco de dados, segrega elas como se fosse um quebra-cabeça, depois junta eles para você ter algo totalmente conectado, né? Todas as características de cada grupo de imagens conectados, né? Então, é literalmente como se estivesse pegando cada imagem individual do seu banco de dados, criando um quebra-cabeça que no final você tem todas as peças juntas e você tem no sistema com todas as peças juntas individualmente de uma forma bem rápida. Tem também o GANs, que eu gosto muito. Você tem acho que a melhor forma de explicar é com a criação de imagens falsas. Eu vou deixar na descrição, eu já mostrei isso no vídeo do canal. Que eu falei sobre GANs, né? Tem um vídeo do canal, uma série que eu falei só sobre GANs. Então você tem o generador, que vai, por exemplo, criar imagens falsas de pessoas. No começo, esse gerador ele vai usar um banco de dados, vamos supor de 50 mil fotos. E no começo, as imagens que ele vai fazer são bem toscas, porque ele está tentando usar o banco de dados para criar imagens de pessoas. No começo vai ser bem tosco. E a gente tem algo chamado discriminador. Então a gente tem o sample, né, que é o nosso banco de dados real de pessoas normais, tipo fotos de você, pessoas do Facebook, por exemplo, e o que é gerado artificialmente. E o discriminador ele vai tentar determinar quais são reais e quais são fakes. No começo ele sempre vai ter sucesso, ele sempre vai saber qual que é fake e qual que é real, baseado nas características dele. Com o tempo, o gerador vai ficar tão bom em gerar imagens falsas que o discriminador não vai discernir se a imagem é fake ou não. Então, deixar na descrição o site This Person Exist, que foi uma coisa de um cara da NVIDIA que fez, que é um site que são criadas imagens de pessoas, fotos de pessoas na face, né, geradas artificialmente que parecem reais. E até nós, seres humanos, às vezes temos problemas para discernir se aquela imagem é falsa ou fake. Então aqui, nesse caso, a gente vai usar o banco de dados reais de malwares, né, o real, e o gerado artificialmente. A gente vai ter o discriminador que vai determinar qual que é falso, qual que é malware e qual que não é, qual software é benigno ou maligno. Com o tempo, ele vai discernir cada vez mais e não conseguir discernir qual é real ou fake. E quando a gente conseguir vencer o discriminador de tanto treinar o nosso sistema, a gente vai ter um gerador que consegue gerar com sucesso uma imagem fake do sistema, né? Recurrent Neural Networks é um que a gente também falou em outros vídeos, RNNs, né? Eu sei que parece bem complicado, mas não é. Esse ST são os estados ao longo do tempo de cada célula que determina, vamos supor, a memória do seu sistema. A gente tem os W, que são os weights, né? São as nossas sinapses artificiais. E a gente tem um número de camadas de células que que tem as características, por exemplo, de imagens no nosso sistema, no caso do malware, né? E esses ou são os observáveis que a gente tem no nosso sistema ao longo do tempo. E o que a gente quer, através do nosso input X, a gente quer, nas redes recorrentes, a gente quer meio que utilizar todos os parâmetros que são bons para o nosso sistema de novo. É como se com o tempo o sistema começasse através dos erros na rede, né, começar a se autocorrigir ao longo do tempo, usando essas características. Tem outra técnica que também é uma RNN de certa forma, que é o LSTM, que é o Long Short Time Memory, que eu também já falei no canal, que eu falei bastante sobre inteligência artificial, que é um pouco parecido, que é uma forma de RNN que você usa as características boas do seu sistema. Então,
Vamos supor que é um sistema que está tentando jogar Mario Bros. E você usa as características que fazem o seu personagem jogar o melhor possível da IA e você salva isso para usar no futuro, que é muito usado em IA para jogos, né? Então nesse caso a RNN tem um contexto de você reusar os parâmetros que você acha acham bons no seu sistema. Então é mais ou menos isso. Uma coisa recorrente. E por fim, algo que não é tão usado em outras áreas, pelo menos que eu conheço, é o RBM, que é o Restricted Boltzmann Machines, em que você nesse caso a gente tem duas partes ali, nosso input e nossas camadas escondidas. A parte de cima a gente tem que o nosso sistema, né, H, nosso banco de dados, né, de N coisas, nesse caso eles vai estar dentro do contexto de 3 dimensões. Então H1, H2, H3. O de baixo a gente tem um vetor V, que vai estar dentro de 4 dimensões. E a gente quer, essa parte em vermelho, está em laranja agora, dentro desse contexto de todas as nossas sinapses artificiais W, a gente quer achar o campo dimensional de uma matriz, né, enorme entre as camadas de cima e as de baixo. O que a gente quer fazer no final? A gente quer maximizar a probabilidade do nosso sistema de achar os melhores resultados. É uma máquina de probabilidades aqui. É uma rede neural em que você quer maximizar a probabilidade de sucesso do seu sistema. Então, pensa numa matriz enorme das características do seu sistema. Então, no caso H1 pode ser, por exemplo, partes da sua imagem, nariz, boca. H2 também, partes diferentes de cada imagem. Você junta todos esses sistemas junto com a camada de baixo, que vai treinar esse sistema, e você vai ter realmente uma matriz composta continuamente se modelando para ter um máximo resultado, né? Uma probabilidade maior de sucesso do seu sistema. Então era isso. No fim, os que são mais usados são SVM, que eu não expliquei nesse vídeo na verdade, e talvez eu tenha que fazer um vídeo sobre isso separado, né? Nos nossos vídeos sobre inteligência artificial, que faz tempo que eu não faço, né? Matemática para inteligência artificial. E eu provavelmente o próximo vídeo vai ser sobre isso, que é um tema que eu gosto bastante. Então, no geral, tem vários algoritmos para detecção de malware com IA. Não é uma bala de prata. Ainda é necessário também usar outros métodos, mas no geral, IA tem sido com sucesso uma das melhores formas de lidar com malwares em larga escala, né? Com milhares e milhares e milhares de malware em um banco de dados gigante. Então, é bom você usar IA porque você consegue lidar com um número de dados maior com mais facilidade. Então, tem que ver qual que é a melhor, porque esses artigos não mostram qual que é melhor na prática. Pelo menos essa foi a minha visão. Tipo, qual que as empresas têm usado mais, enfim. Qual que as empresas realmente acham melhor. Mas tanto Support Vector Machines quanto Deep Neural Networks talvez sejam os métodos mais utilizados, né? Navy Base também, mas eu suspeito que Navy Base é mais pra e-mail, né? Enfim, espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.